Oi, pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos. Vamos ver aqui. Não começou não, pessoal. A gente estava aguardando. Desculpa eu atrasei um pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês. Vou explicar aqui a nossa saga para fazer a live de hoje. Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo que está chegando do canal Parceiros do Conhecimento hoje. Hoje nós vamos falar de técnicas de leitura vibracional, vamos falar dos ultradimensionais, vamos falar da aura, das placas, das tecnologias bioneurais, né? Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Então, o que estava programado? Eu ia fazer a live de hoje com o Rafa, né? Programado toda quinta-feira. Eu estou um pouco mais ausente do Parceiros, porque na verdade eu estou com 4 canais, gente. Então tem 2 canais aqui no Brasil, que é o Super Humano 360, né? Que ali é mais treinamento, mais esse tipo de prática que a gente tem ali, de desenvolvimento. Tem o Parceiros do Conhecimento, né? Que vocês já sabem bem como que é, esse tipo de informação que a gente passa aqui. E tenho mais 2 canais na França, né? Mais um grupo de desenvolvimento que eu trabalho também aqui de paranormalidade em Campo Grande, e mais o meu trabalho, né, de atendimento, consultoria e terapia, né, e desenvolvimento das pessoas, e mais as coisas didáticas como pesquisador. Então, nessa correria toda, eu combinei com o Rafael, né, que toda quinta-feira eu estaria presente aqui no Parceiros do Conhecimento, né, com ele. Deixa eu só ajeitar umas coisas aqui. Estão me ouvindo bem, gente? Minha primeira pergunta. Tá todo mundo me ouvindo? Eu sempre testo o som antes com o Rafa e hoje não teve como testar. Maravilha, áudio ok. Ótimo. Então, pessoal, né, como eu estava explicando, a gente ia fazer a live hoje, quinta-feira, né? E o Rafa teve um contratempo hoje. E aí eu tinha planejado para fazer uma live só sobre os ultradimensionais hoje, né? E aí eu convidei o Cássio, né, que é especialista também da área de ultradimensionais, e a Eliane do Campo, que também é especialista da área de ultradimensionais, junto com os treinamentos que eu também já tenho nessa área, a gente ia fazer uma live bem legal. Só que o Cássio acabou não podendo agora à noite, ele podia durante o dia, que não bateu com os nossos horários, e a Eliane do Canto teve um contratempo também, agora há pouco tempo até. Então, o que eu fiz? Já que a gente ia falar de ultradimensionais mesmo, né, e eu tinha uns treinamentos para passar no canal do Super Humano 360, para falar desses temas também, eu achei melhor a gente aprofundar um pouco mais aqui no Parceiros do Conhecimento, sobre esses temas, né, e a gente falar um pouco tanto de teoria quanto de prática, gente, porque às vezes a gente fica muito só na teoria, né, e tem que colocar as coisas em prática. Então a gente vai passar alguns exercícios aqui, né, vamos falar um pouco de cada um desses temas, que estão aí no título, né? Ultradimensionais, aura, placas, tecnologia bioneural, porque a gente vai falar hoje de técnicas de leitura, né? De campos vibracionais, de campos magnéticos. E que são coisas, assim, atemporais, né? Que nosso eu superior, ele é atemporal, né? Ele está conectado com a gente o tempo todo, e são técnicas da gente aprender ali a fazer uma leitura, uma conexão no espaço-tempo, na vibração que está acontecendo naquele momento ali, e são coisas que eu considero atemporais para a gente treinar, né? O acesso às placas, a parte de eu superior, o eu do futuro, tudo isso está interligado com essas tecnologias ou treinamentos que a gente vai falar aqui hoje nessa live, né? E falando de tempo, né, e de cosmo, porque vozes, porque a questão dos ultras é como se fosse uma voz ali que fala dentro da gente. O eu superior, nosso eu do futuro, às vezes mescla com a gente também, como se fosse uma voz, né, que fala com a gente. E é uma maneira de decodificar frequências, é uma coisa atemporal, né, que está no futuro ali, mas enquanto a gente está aqui no nosso presente. E para isso a gente tem que estar em silêncio, né? Tem que ter um certo silêncio, porque quando a nossa cabeça é muito barulhenta,
a gente tem muito barulho, muita coisa, a gente simplesmente não consegue escutar essas vozes, né? E às vezes o nosso tempo é muito mal aproveitado, a gente não sabe se posicionar no tempo como deveria, né? Construindo aí, desenvolvendo, treinando, às vezes o nosso tempo vai passando e a gente simplesmente não pratica o que deveria praticar, e esse tempo é importantíssimo, gente, porque quanto mais a gente pratica, mais inclusive a gente consegue avançar a nossa programação no espaço-tempo, que é você conseguir voltar no seu passado e alterar algumas coisas, e também você conseguir programar o seu futuro conscientemente. Mas para isso a gente tem que aprender primeiramente a programar o nosso presente, entendem? Se a gente não programa o nosso presente, fica muito difícil da gente querer mexer com o passado e com o futuro, porque na verdade não existe nenhum desses tempos, né? Isso são ilusões que a gente tem, são linhas do tempo que correm juntas, porque o que existe é um eterno agora. Mas para isso a gente tem que ter pelo menos a sensação que o nosso presente, a nossa cabeça está no presente. Porque senão a gente fica olhando só para trás, para o passado, e não consegue realizar nada no presente, ou a gente fica ali com a cabeça no futuro, e isso gera só uma ansiedade na gente. Isso não traz treinamento nem nada. Então, primeiramente, gente, para desenvolver qualquer uma dessas técnicas que a gente vai falar hoje, a gente precisa aprender a estar no presente, a movimentar as coisas no presente, né? Então, essa questão de tempo, a questão da gente escutar a nossa própria voz, né? E coisas que a gente não precisa ir muito longe para a gente saber. São técnicas muito simples, né? E a grande verdade está na simplicidade, né? Quando a coisa começa a ficar complexa demais, é porque a gente está se perdendo. Porque a nossa conexão com a alma, a nossa conexão com o nosso eu superior é algo simples, né? São treinamentos simples. E a gente vai ver que são questões bem simples. Até me lembrei aqui de um trechinho de uma música aqui que eu acho que tem tudo a ver. Bom, nada a ver, né? Hoje a gente vai fazer uma live diferente, né? Foi tudo diferente do que nós planejamos, eu e o Rafa, diferente do que eu tinha planejado com os convidados, como é uma live totalmente diferente, inesperada, então vamos fazer diferente. Então eu me permito, já que estamos falando disso, tocar um trechinho de uma música aqui, por causa da frequência dessa letra, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, ok? Só tocar um trechinho, então. A voz na sacada da casa rosada, a solidão da voz. E na varanda branca da alvorada, o tempo cansa de esperar por nós. Será que é preciso imaginar o cosmo pra compreender que esse neném no colo tenta resistir? Essa Madonna quer sobreviver. Só esse trechinho, pessoal, que eu quero pegar esse trecho dessa letra para falar com vocês. Bom, não é nenhum show de calouros aqui não, né? Mas vamos lá. Gente, tudo que a gente vai focar aqui, o que essa letra faz? Fala da voz, né? Da solidão da voz. E o tempo que cansa de esperar por nós, né? E que a gente não precisa imaginar o cosmos para entender certas coisas. Bom, ele está falando, na verdade, né, nessa letra, de uma mulher, né? Mas o que a gente vai pegar aqui do que ele está falando, que é interessante para a gente, é que ele está falando... Gente, a gente precisa aprender a escutar a nossa voz interior. E para isso a gente precisa silenciar a nossa voz do racional mental. Entendem, gente? E então a gente precisa disso. Então a primeira coisa, quando a gente está treinando, a gente tem que estar presente. Se a gente não consegue estar presente, está ali treinando com a cabeça em outras coisas, não adianta nada a gente estar treinando. Se não tem a emoção ali com aquele treino, não adianta nada. Né? Então, primeiro, essa questão do silêncio. A gente precisa conseguir ter paz, silêncio interno, para a gente conseguir escutar essa outra voz. Né? O nosso outro eu, que é o nosso eu mental ali, né, que nos ilude o tempo inteiro, racional do ego, ele fala com a gente o tempo inteiro,
ele tenta nos controlar o tempo inteiro. E ele tenta impedir que o nosso outro eu, da nossa essência, a nossa conexão com o coração, com o eu superior, ele tenta impedir que a gente ouça esse eu, porque o ego tem a sensação de que a gente vai perder o controle das coisas. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, essa questão da voz, eu vou falar isso algumas vezes na live de hoje para vocês entenderem, ligado à questão do tempo também. A gente está presente. Eu preciso de silenciar para eu escutar algo, para eu prestar atenção. Eu preciso estar presente no presente. A minha cabeça não pode estar pensando nas contas que eu pago amanhã e nem no fora que eu tomei da minha mulher no ano passado, né? Não tem nada a ver. Uma coisa assim. Ficar preso ao que já aconteceu ou ficar com a cabeça projetando no futuro. Então a gente tem que treinar para isso tudo que a gente vai falar hoje. A gente tá bem presente, com um silêncio interno que a gente possa se escutar a sua verdadeira voz, né? E tem muitas coisas que a gente não precisa de grandes linhas para a gente entender da nossa vida, ou da vida do outro, ou do contexto que a gente está vivenciando. Né? Tem muita gente nesse momento de pandemia totalmente perdido emocionalmente por causa do isolamento, né? Então existe um efeito devastador aí na cabeça das pessoas, e a gente acha que só das pessoas que não estão despertas, né? Pelo menos essa foi a minha grande surpresa. Eu pensava que, né, as pessoas que estavam se preparando todas para esse momento, quando acontecesse um pequeno caos, que é esse bem pequeno ainda da pandemia, todo mundo fechado em casa, haveria um movimento, né, uma contra-reação, assim, uma reação do povo mais desperto, né, percebendo que não é nada disso, que a gente poderia movimentar as coisas do mesmo jeito, que é um momento para a gente agilizar e dar esperança para a população, para várias coisas, mas muitos de nós, ainda assim, ficamos parados, apesar de tanto conhecimento, ficamos parados nas nossas casas com medo, né? Medo de tudo, o medo que trava tudo, né? Enquanto essa quarentena está sendo excelente para algumas pessoas que estão acabando se movimentando muito, para outros está sendo péssimo. E às vezes são pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento. Então é importante a gente saber que conhecimento sem prática não serve para nada, né? Então, é importantíssimo praticar. E tudo que a gente vai falar aqui hoje precisa de prática, precisa de movimento, e são coisas que quando a gente aprende, desenvolve e leva para as pessoas ao nosso redor e compartilha para elas aprenderem também, cria-se um movimento muito maior, né? Porque ninguém realiza nada sozinho. Então, o nosso treinamento é sozinho, o nosso caminho é sozinho, mas na hora de expandir essas frequências, a gente faz isso com as outras pessoas. Então, muito importante. Então vamos lá, começando, adentrando no nosso tema. Vamos lá. Técnicas de leitura vibracional. Então o que a gente vai falar hoje, gente? Então vamos imaginar assim. Os seres dimensionais chegaram, né, aqui na Terra, nós estamos aqui, e de repente, o que aconteceu? Nós chegamos com as nossas placas. Então vamos começar com as placas, né? Chegamos com as nossas placas físicas. E vou até responder uma pergunta que o Rafael me mandou aqui hoje, antes, falando uma pergunta que as pessoas fizeram, que é, peraí, se a gente chegou com as nossas placas físicas, né, em 4004 antes de Cristo, que eram o nosso arquivo cósmico, né, a programação da nossa missão, o que aconteceu que hoje é tão difícil da gente acessar essas placas? Se elas são físicas, elas não foram simplesmente guardadas num lugar, a gente vai lá e pega e pronto, né? Mais ou menos, gente. O que acontece é que as nossas placas, elas são um pedaço da nossa energia, né? E quando nós nos materializamos, né, tomamos um corpo físico na nossa chegada e colocamos essas placas também como algo físico, como uma parte da nossa energia, com uma vibração altamente mais acelerada, que quando entrássemos em contato com esta energia, ela poderia ajudar a nos dar um choque consciencial para que a gente despertasse. Mas o que fizemos? Se fosse só uma pedra, né, algo que a gente transformou numa pedra escrita, a gente poderia guardá-la em qualquer lugar, fisicamente. Depois disso, com o tempo, os anos, outros seres humanos encontrariam essas placas,
poderiam destruí-las, poderiam tentar interagir com elas, e aquelas placas são um efeito de ressonância viva de nós mesmos. Então, o que nós fizemos? Nós chegamos, nos materializamos, né? Materializamos nossa placa com os nossos códigos todos de missão, né? Ali dentro, com a nossa energia ali dentro. E depois nós colocamos como se fosse numa abertura dimensional. Elas ficam guardadas numa galeria, né? E elas podem ficar mais ou menos físicas. Tem pessoas que, quando foram acessar suas placas, no início, elas vieram como se fosse através de um portal, nesse caso, e chegaram ainda molinhas, ainda não estavam físicas. E aí a pessoa teve que esperar para poder segurar na placa, porque ela ainda estava mole, parecia uma gelatina, e depois ela ficou ali um tempo e ela foi tomando forma, né? No meu caso, teve uma placa que, na hora que eu fui pegar, não tinha código nenhum. Quando eu segurei com a mão e apertei a placa, que era uma pedra, um monte de códigos começou a acender naquela placa. Então, por causa disso, ela não fica fisicamente acessível, qualquer um que entra acessa. É como se tivesse uma passagem dimensional para o local que elas estão guardadas. É um mecanismo de segurança, né? Porque aquilo é uma parte de cada um de nós. E é cada um que pode acessar a sua placa, né? Então, tem que existir um mecanismo de segurança. Então, como que a gente faz? Então, essas placas, elas trazem a nossa energia. Se elas trazem a nossa energia, elas são um espelho da nossa vibração. Então, imaginem que tem o Otávio aqui, com o corpo físico dele, a mente pensando, os sentimentos, as emoções, né, as minhas atitudes, e que tudo isso gere um efeito, um campo biomagnético no meu corpo, um fluxo de carga elétrica. Né? E nesse fluxo de carga elétrica, desse campo biomagnético, surge uma emissão desses campos que estão saindo do meu corpo, que é uma consequência dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes, da minha saúde, de tudo que está acontecendo ali. E isso são frequências vibratórias que estão sendo emanadas a partir de mim. E essas frequências vibratórias, segundo a faixa de vibração delas, elas podem ter cores ou sons diferentes, que são apenas representações de frequências. E assim as pessoas veem a aura. Né? Elas falam, a aura colorida, tal cor, assim, tal movimento. Por que as cores? São representações de frequências. Tem pessoas que escutam o som da energia do outro. Né? E segundo o tipo de modulação sonora, ele sabe se a pessoa está irritada, se está mais feliz, está triste, qual é o tipo de frequência vibratória da pessoa. Tem outras que vão enxergar. Então, o campo vibracional e as frequências todo mundo tem, mas a maneira de percebê-los pode ser um pouco diferente. Né? Quando é através da aura, converte as frequências do nosso subconsciente, ele decodifica as frequências que ele está sentindo nas imagens e nas cores que ele tem como referência interna dele. Né? Então, inclusive, pode acontecer de você entrar em contato, por exemplo, com um ser de uma dimensão superior, por exemplo, do sexo feminino, e se eu for um hindu, eu olhar para aquilo ali, e na hora que eu olhar com a minha vidência, aquilo decodificar e transformar na imagem de uma deusa hindu, por causa da minha crença. Se for um católico, ele pode olhar para essa mesma energia feminina poderosa e ver a imagem de uma Virgem Maria. A frequência por trás é a mesma, mas cada um decodifica, essa decodificação passa pelas crenças e pela decodificação de frequências visual, né, ou auditiva, ou física no corpo, né, depende, são várias maneiras de se sentir. Então, uma das maneiras da gente olhar para a frequência vibratória é através das cores da aura, das camadas da aura. São decodificações por faixas de frequência através de cores, né? E movimentos dessas cores. E isso vai tendo um significado. Outra maneira é através das placas. A pessoa ela consegue acessar, nem sempre você precisa de chegar na sua placa fisicamente. Fisicamente você só acessa nos pontos, que são pontos, cavernas, assim, locais de entradas de placas, que tenham aberturas físicas ou dimensionais para você conseguir acessar essas galerias, né, onde tem as placas físicas. Mas é possível você acessar também extrafisicamente essa placa. Você se conecta ali com a sua placa de tal forma que aquilo aparece, se projeta na sua frente, como se fosse uma tela universal, uma tela mental, e você pode ver aqueles códigos. Os mesmos códigos que estão ali na sua placa física. É um acesso, nesse caso, extrafísico. Então você consegue ver esses códigos, e esses códigos também são a tradução, a decodificação de frequências.
né? Então, só decodificação de frequências. Isso daí, você vai aprendendo a sentir ou vendo esses códigos quando você os vê, e você aprende o que eles querem dizer. Da mesma forma que alguém vai ver o campo biomagnético, ou bioplasmático, ou aura, que é a mesma coisa, segundo cada escola, e vai ver as cores, o movimento, e vai decodificar aquilo. O que quer dizer aquilo? O que quer dizer tal conjunto de cores em tal lugar se movimentando de tal forma, né? Nas placas é a mesma coisa. Você vai olhar um conjunto de códigos, símbolos, e aquilo aí vai te traduzir frequências. O que querem dizer aquelas frequências, né? Então falamos de placa, de aura, né? Aí existe um resumo da sua placa que fica na sua testa. Quando estamos tendo modulações energéticas, trabalhos fortes energéticos de modulação de campo ou interações fortes com outras realidades, muitas vezes quando a gente está tendo mudança energética, na nossa testa também aparece uma luz prata que vai como se fosse um monte de símbolo passando e passando, passando. Está tendo um monte de mudança ali, são os códigos da nossa placa. Mas na nossa testa, nós também encontramos a nossa simbologia. A simbologia é um resuminho, uma codificação vibracional, que é um pequeno resumo do que está na nossa placa, né? Então, nós também conseguimos obter informações da nossa missão, do nosso caminho, da nossa vida, do que a gente tem que fazer, através da simbologia. Mas a simbologia é um resumo bem pequenininho daquilo que está na nossa placa, né? Que é uma grande missão, assim, de muito tempo, até 2028 é que a gente está realizando, e já estamos gerando os próximos códigos do próximo ciclo, né? Das próximas missões, de um ser dimensional. Ok? Aí agora vamos falar um pouquinho dos ultradimensionais. Os ultradimensionais, lembrando, qual é o tema da nossa live? Técnicas de leitura vibracional. Então a gente vai falar um pouco da aura das placas, vamos explicar um pouco de cada um e depois como que faz a leitura através de cada um. Perfeito? Então vamos lá. Ultradimensionais são aquelas bolinhas, né, que a gente vê nas fotos, nas filmagens, ou que passam tipo uns cometinhas assim, riscando. Quando você está no seu quarto escuro ali, às vezes você vê umas luzinhas passando, às vezes você bate a foto e sai parecendo alguma coisa riscando. E quando você olha essas esferinhas de luz, além delas piscarem, te assinalarem várias coisas, elas também trazem códigos internos, né? Então, os ultras são consciências ultradimensionais, quer dizer, que interagem em diferentes dimensões, mas é possível que a gente interaja com eles de maneira consciente. E assim que você interage com o ultradimensional de maneira consciente, eles são excelentes ferramentas ou tecnologias de escaneamento e transmissão de frequências, né? Então a gente vai explicar daqui a pouquinho, quando for explicar as técnicas, como que os ultras fazem isso, né? O que eles fazem é o quê? Eles vão, escaneiam, leem as frequências, gravam aquelas frequências e geram códigos vibracionais dentro deles que podem ser passados para outras pessoas que fazem a leitura dessas frequências. E eles podem também, através das cores, ativarem as pessoas ou modularem as frequências das pessoas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na pergunta aqui. Francisco Assis, Otávio, no livro dos Mormon, deixa eu ver aqui. No livro dos Mormon, o profeta Moroni desenterra algumas placas com registros de algumas pessoas e lugares da América. Será que essas placas são as mesmas que nós temos? Pois Francisco Assis. Não tem como eu afirmar, mas são coisas que lembram, né? Não tem como afirmar que eu não sei. Eu nunca vi, apesar de eu tenho o livro dos Mormon aqui, tem vários livros desses de religiões diferentes, porque eu acho importante a gente conhecer todas, mas é difícil a gente dizer o que foi desenterrado, né? O que eu acho que bate mais essa questão da placa é quando você vê o pessoal dos hiperbóreos. Na antiguidade, eles treinavam muito entrando em cavernas, e dentro dessas cavernas tinham aberturas dimensionais. Eles precisavam, quando eles falavam que era purificar o sangue, não era sangue puro de raças puras, não. Era ter um sangue com frequências aceleradas, e o corpo da pessoa está preparado para que ela conseguisse atravessar uma abertura dimensional de uma caverna. E quando ela atravessava essa abertura dimensional da caverna, dentro dessa caverna eles descreviam que o treinamento deles era olhar para pedras que acendiam e mostravam símbolos e códigos para eles. E eles chamavam isso de vrunas, né? O que depois a cultura nórdica passou a chamar de runas.
Mas só que as runas são pedras, né, com símbolos anotados ali, símbolos que foram escritos e fixos. Mas isso deriva de, na antiguidade, pessoas preparadas por eles, que interagiam nessas cavernas através de aberturas dimensionais, falavam que entravam e viam as pedras se acendendo com símbolos vivos, que se moldavam ali, se modulavam ali, símbolos que apareciam e modificavam de um no outro, como as placas são. Você olha um símbolo, depois de um tempo ele pode mudar, se transformar em outro ou aparecer vários símbolos. Então, pedras que aparecem símbolos fosforescentes. Então, na antiguidade, os hiperbóreos falavam disso, mas assim, é algo que se aproxima, mas eu nunca tive a confirmação de é a mesma coisa. Para ser sincero, eu nunca perguntei isso para os parceiros, né? Mas a semelhança é muito grande. Você tentar fazer uma passagem dimensional para um outro lugar, e nesse outro lugar, essa galeria, você olhar para pedras que acendem e mostram símbolos, códigos e te permitem interagir com outras consciências, outros seres superiores. É muito parecido, né? Nesse caso daí. Vamos lá, então. Seguindo, então eu falei um pouco dos ultras, das placas, da aura. Agora vamos falar um pouquinho da tecnologia bioneural. O que é isso? Todo dimensional, ele vem com uma tecnologia que a gente chama de tecnologia bioneural, que é uma tecnologia dos arcturianos. Arcturianos é uma raça, né? O pessoal da Arcturus, uma das 49 raças dos parceiros, e eles trabalham muito com essa tecnologia bioneural, que é o quê? É como se eles vestissem uma roupinha, que eles chamavam de roupa-rede. Inclusive, os Anunnaki também usavam algo parecido, só que a dos Anunnaki era mais uma tecnologia mesmo, né? E essa tecnologia bioneural é a maneira de usar a parte das frequências cerebrais para identificar, mapear e manipular frequências vibratórias. Então, os arcturianos, eles são especialistas em leituras de frequências, porque eles sentem as frequências no corpo todo, né? Então, isso é algo que todo dimensional tem. Essa capacidade, através do seu próprio corpo, o seu corpo ser um instrumento de identificação, aliás, mapeamento, identificação, né, leitura e manipulação de frequências de maneira consciente. Esse é um processo. E a gente vai falar desse processo hoje dos arcturianos, né? Como que se desenvolve isso, gente? Isso é uma ferramenta fantástica de trabalho, que eu diria que é a base de tudo. Porque uma vez que você desenvolve essa tecnologia bioneural, que é a base também das tecnologias mentais, né, que nós trabalhamos em Dáquila Pesquisas, a tecnologia mental é a utilização, né, desse treinamento com as frequências cerebrais para você aprender a decodificar frequências. Mas para decodificar uma frequência, primeiro você tem que mapear essa frequência e identificar. Depois você mapeou e identificou, você decodifica, e depois que você decodificou, você está com aquilo ali dentro de você, você pode aprender a manipular conscientemente aquela frequência, né? Então, é um outro passo aí diferente. Gente, a gente falou de bastante coisa aqui. Eu quero saber o seguinte, eu não vou abrir para mais perguntas agora, para eu não me perder no caminho aqui de coisas que a gente tem para falar, e nem para a gente sair fora do assunto, para que eu consiga terminar o que precisa ser falado. Mas eu quero fazer uma pergunta para todos. Vocês entenderam o que foi falado até agora? Mais ou menos ficou claro? O pessoal que está aí já há algum tempo, né, que entende o que é um dimensional, isso tudo. Eu sei que alguém que caiu de paraquedas hoje, por exemplo, talvez não saiba do que eu estou falando, né? Mas se vocês entenderam, está claro para vocês aí o que está sendo falado? Ok. Então vamos seguir. Então vamos lá. Deixa eu ver por qual eu vou começar aqui. Então vamos começar com tecnologia bioneural. Então tudo que a gente está falando aqui, gente, são maneiras da gente ler frequências, ok? Então, como que você vai ler uma situação, né, de um paciente, se você estiver atendendo, de um cliente, de uma pessoa que está precisando de ajuda, uma situação da sua vida, diversas maneiras de você conseguir fazer isso.
Então vamos começar pela tecnologia bioneural, tá? Eu vou explicar uma por uma agora na prática. Tecnologia bioneural, a gente sente as frequências através do nosso corpo. O nosso corpo inteiro é uma antena que sente as frequências. Só que nós precisamos identificar conscientemente cada frequência. Então, como que a gente aprende a ler as frequências vibratórias, o campo dos outros, utilizando nossa tecnologia bioneural ou a nossa tecnologia mental? Vamos lá. Por exemplo, o corpo de cada um de nós reage a cada frequência. Toda frequência diferente, o corpo de cada um de nós reage a essa frequência. Só que muitas vezes a gente não sabe qual a reação do nosso corpo, porque a gente não presta atenção. E o corpo de cada um de nós reage a uma mesma frequência de maneiras diferentes. Então, vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, você entra em contato com alguém que tem câncer no fígado. Toda vez, essa é uma frequência específica, câncer no fígado. Toda vez que você encontrar com alguém que tem câncer no fígado, por exemplo, você pode sentir, às vezes, um aperto nessa região aqui. Entendem? Então, estou sentindo aqui, por exemplo, entrei num lugar, cruzei com alguém, dá esse aperto aqui. Mas você não sabe o que é esse aperto, você passa batido. Mas um dia você percebe que você entrou num hospital, quando você entrou na área de câncer do fígado, lá você sentiu esse aperto várias vezes. Então você pensou, será que essa é a frequência do câncer no fígado? E aí você identifica, se aproxima da pessoa e vê se você sente aquilo mais forte. Quando você sente aquilo, você conscientemente diz, ok, estou mapeando agora, identificando a frequência desse problema, o seu corpo, você grava aquilo na sua mente. E você sai dali do hospital, não importa por onde você passar, quando você cruzar com uma pessoa que tem aquela frequência específica, você vai sentir aquele mesmo ponto vibrando. Mas pode ser que, por exemplo, o Gustavo, né, o Gustavo de Oliveira, pode ser que ele sinta aqui. Pode ser que eu, Otávio, sinta um formigamento passando aqui assim na minha testa. Então temos maneiras diferentes de fazer a leitura de uma mesma frequência. Assim como podemos ter códigos diferentes vibracionais que significam uma mesma coisa. O código do Gustavo, para ele perceber prosperidade, pode ser um, o do Otávio pode ser outro. Mas existem códigos que são universais e que são válidos para todos, né? Mas nós estamos agora na questão da frequência da leitura de tecnologia bioneural, né? Ou tecnologia mental. Então, como que a gente treina isso? Então, eu vou citar um exemplo meu, que eu já citei até em alguns vídeos, mas eu acho ele muito prático, porque ele foi um exemplo mais forte para mim, assim, para começar a gravar as frequências. Uma vez eu tinha me apaixonado por uma menina, e a gente se relacionou, e no meio dessa relação ela terminou de uma maneira bem desagradável, assim, acho que até para os dois, assim, não foi legal, assim, o final, assim. E eu fiquei sentindo, assim, aquele vazio no coração na época, né? E na hora que eu comecei a sentir aquele vazio, eu olhava para o meu campo energético, sentia aquilo ali, aí eu pensei assim, gente, eu quero gravar essa sensação como sendo... essa é a sensação de desilusão amorosa, de coração partido. Esse é o meu corpo gravando essa sensação. Eu vou olhar para essa frequência que eu estou sentindo agora, a sensação que eu tenho, e eu gravo essa frequência. E aí eu saí daquela situação, melhorei, fui seguir minha vida, fui vivenciar minhas coisas. E aí, mais de um ano depois, eu encontrei eu estava andando numa trilha, numa fazenda. Tinham várias pessoas que eu conhecia que estavam passando ali também. Eu cruzei com várias pessoas. E quando eu passei por um amigo que estava ali, ao passar por ele, continuei andando, só cumprimentei, continuei andando, e ele seguiu no caminho contrário. Eu senti a mesma dor, a mesma sensação que eu tinha tido um ano e meio antes, né? E essa sensação que eu tive, na hora eu pensei assim, peraí, mas eu tô bem na minha vida, eu tô feliz, eu não tenho desilusão nenhuma. O que tá acontecendo? Por que eu tô sentindo isso? E aí eu pensei, gente, essa é a frequência que eu guardei como coração partido. E aí eu virei pro meu amigo na hora e falei com ele, fulaninho,
Você acabou de passar por uma desilusão, você está com seu coração partido? Aí ele assustou assim, falou, nossa gente, acabei de passar por isso, quero até conversar com alguém. Aí a gente já conversou sobre isso naquele dia, né? E foi a maneira de eu ter identificado aquela frequência. Então é sempre bom a gente identificar, por exemplo, energia de... não é bem turbulência, mas quando vai ter alguma oscilação assim... Eu passei uma época na minha vida que eu me sentia assim, às vezes com algumas opressões na minha vida e com algumas pessoas e sempre algumas turbulências, sabe? Como se não conseguisse estar em estado de paz ali naquele momento. E eu gravei aquela frequência também de oscilação. Então é muito comum quando eu sei que alguém vai ter alguma oscilação comigo no dia, às vezes eu já acordo e eu já sinto aquela vibração também, porque é algo que já está identificado. Às vezes eu só não sei com quem é, ou preciso pensar nas pessoas para ver qual delas me gera a sensação mais forte para saber. Então, isso é uma maneira da gente mapear e identificar as frequências, gente. É só a gente prestar atenção. É um treinamento muito fácil, né? Acessível a todo mundo. Né? Para quem conhece constelação familiar, as pessoas treinam ali na constelação muito a sensação de é leve, é pesado, o que você está sentindo. Então elas prestam muita atenção no que sentem, lendo o campo do outro. É um treinamento muito parecido. Né? É você observar como o seu corpo reage quando você interage com X, Y ou Z frequências. Né? É prestar muita atenção no que está acontecendo ao seu redor, no que está acontecendo com você e qual a maneira do seu corpo sentir aquilo. Emocionalmente ou fisicamente mesmo, né? É algo que é muito interessante. Então, essa é pelas tecnologias mentais ou tecnologias bioneurais. E assim fica fácil de você detectar algumas coisas. Você pode começar a treinar isso pelo menos com as sensações do que é positivo para você e do que é negativo, que é você fazer a leitura do que é leve e do que é pesado, né? Alguém te faz uma proposta e aquilo não é legal para você, na mesma hora vem um certo peso no seu coração. É diferente da leveza que vem com outro tipo de proposta. Então, é um treinamento. Esse sentir é muito importante. Como que a gente sente isso no coração? Como que a gente sente isso no nosso corpo? Né? Porque nem sempre a gente consegue enxergar o outro. Às vezes você vai só passar por ele no escuro, sem conseguir ver detalhes, e você tem que confiar no que você sentiu, né? Como o seu corpo reagiu. Porque você não vai conseguir observar se ele está com cara de triste, se está com cara de feliz, se os olhos estão brilhando, né? Se os olhos estão depressivos. Não, nem sempre a gente consegue olhar para a pessoa. Então tem esse treinamento, que é o que me permite, quando eu faço atendimento, né, das pessoas que não estão na mesma cidade que eu atendo muita gente pelo Skype, essas pessoas eu faço a leitura de frequências à distância utilizando uma das ferramentas essa, né? Eu me coloco no lugar da pessoa como se eu fosse a pessoa. Eu sinto como se eu fosse a pessoa e eu passo a observar que tipo de sensações e frequências eu observo em mim. Ou os sentimentos, ou as dores, o que acontece dentro de mim quando eu me conecto com aquela pessoa. Então, essa é uma maneira, inclusive, de você conseguir trabalhar uma pessoa à distância. Você não está vendo nada não está enxergando nada, mas você trabalha sobre isso. Então, tecnologia mental, ok? Bioneural também, a mesma coisa. Placas, né? Placas você pode começar treinando bastante. Você deita num lugar tranquilo e imagina como se tivesse uma névoa, muita névoa ao seu redor, muita fumaça, muita névoa, neblina ao seu redor, né? E você, com essa névoa, essa neblina, você mentaliza que você está se conectando, mesclando a sua mente com a do seu eu do futuro, do seu eu superior. E aí, mantém os olhos fechados e mentaliza a sua placa, imagina. E pode ser, quando você consegue essa conexão, que começam a aparecer símbolos para você, códigos para você. Né? Se você quiser fazer um treinamento com relação a isso, você tem um caderninho que você anota os códigos que apareceram quando você treinou isso daí, e ao mesmo tempo, qual contexto de vida você estava passando, o que estava acontecendo, você estava feliz, você estava triste. Preste atenção também no gosto que fica a sua boca quando esses códigos aparecem. Cada detalhe é importante para você aprender também a decodificar esses códigos, né? Então tem esse treinamento também que é muito importante. Então, esse através das placas, né, e do eu superior. É um outro treinamento para você ler frequências vibracionais. Nesse caso, começa aprendendo a ler as suas mesmas, né?
para no futuro você saber ler as frequências de outras pessoas, ok? Vamos lá. Agora, aura. Aura ou campo biomagnético ou campo bioplasmático. Né? Depende da nomenclatura que cada grupo usa. Em Dáquila a gente usa campo biomagnético. Né? Eu coloquei aura no título aqui porque muita gente não consegue identificar o que é que eu estou falando, então, que é a linguagem da maioria das pessoas aí fora, apesar de acharmos que ela é um pouco esotérica. Esse campo são as cores que emanam ali, né? São as consequências das frequências do pensamento, sentimento, energia, a parte física da pessoa, do corpo, tudo aquilo emana e criam essas cores e frequências. A aura, você já vai fazer o quê? Você vai ter que treinar, gente, ativar os bastonetes aqui da visão periférica. Então é muito importante você fazer um treinamento ficando 7 minutos todo dia no escuro, porque você tem que desenvolver a sua capacidade a ler, a perceber energias sutis com a sua vidência, sua visão. E esse treinamento é bom de ficar no escuro porque ele te ajuda não só a desenvolver a sua capacidade de ver a aura ou o campo biomagnético das pessoas, mas também a perceber os ultradimensionais. Você vai ver como vários pontinhos de luz ali piscando para você. Às vezes bem coloridinhos, às vezes eles se deslocam como umas esferas com códigos dentro, você vai perceber. Então, uma outra maneira de você ler as frequências é você passar a perceber as cores do campo das pessoas. Né? Quanto mais claras, misturadas com cores claras, por exemplo, o vermelho. Tem gente que fala assim, vermelho é materialista, é raiva. Não, gente, depende. O vermelho mais misturado com prata, um vermelho brilhante, ele pode indicar energia sexual forte, ele pode indicar energia vital forte. Uma pessoa que é muito esportiva pode ter esse vermelho. Pode ser concretização de projetos. Na hora que ela estava para concretizar um projeto, o campo dele fica nesse vermelho mais vivo, que é diferente daquele vermelho turvo, todo descompensado, que está ligado, por exemplo, a um ódio, bloqueios, né, um materialismo excessivo. Então, são tons. Então, a questão não são cores que são boas ou ruins. Todas as cores têm as duas polaridades, têm aspectos bons e ruins. Depende de com que ele está misturado, qual o movimento que ele faz e onde que ele aparece. Então, esse treinamento, você tem que treinar sempre. Se aproxima de uma pessoa, e quando você está na frente dela no escuro, treina primeiro os seus 7 minutos sozinho no escuro. Depois tenta pedir para uma pessoa estar na sua frente. E tenta perceber se você vê ao redor dela uma luzinha no início. Tem que treinar bastante, tá, gente? Não adianta me mandar mensagem assim, Otávio, treinei 15 dias e não vi nada. Tem coisas que a gente treina mais de ano para desenvolver. Né? Então, é igual musculação. Você não vira um Arnold Schwarzenegger da noite para o dia fazendo um mês de musculação. Ou então tem que tomar muita bomba e mesmo assim nem 6 meses fica daquele jeito. Então, é treino mesmo, gente. Tem que treinar. Então, vamos lá. Então, eu expliquei. Tecnologia bioneural, para a gente lembrar. Placas. Campo biomagnético, como que a gente treina. Ok? Vamos agora para os ultradimensionais, né? O treinamento básico para percebê-los é o mesmo que eu falei, que é ficar no quarto escuro lá 7 minutos, né? E depois você tenta observar se você vê essas luzinhas piscando. Com o tempo, você começa a perceber melhor os ultradimensionais, né? E os ultradimensionais têm diversas maneiras de comunicar com você. Eles interagem com você conscientemente. Quando você está vendo, por exemplo, tem uma pessoa que está doente na sua frente, você pode perguntar para eles, onde é que essa pessoa está com um problema? Você vai ver que ele começa a piscar e sinalizar em cima do ponto que a pessoa está com problema. Então, ele consegue te indicar as coisas. Existe um código de cores também. Né? Quando ele aparece mais verdinho, ele está mais ligado à cura. Né? Se ele está no dourado, ele está ligado, está trabalhando, às vezes, a pessoa para contato. Né? E se ele aparece no violeta ou lilás, ele pode estar ligado a frequências financeiras ou pode estar ligado a coisas transmutativas, aspectos transmutativos. Né? Então, com o tempo, você vai ter o seu código de cores ali dos ultras. Quando eles estão te indicando cores, você já sabe o que eles estão querendo te falar. O vermelho pode estar ligado a bloqueios também. Ou quando você quer queimar a etapa de um trabalho para o outro e aparece ele vermelho, quer dizer que você ainda não deve passar a etapa, a não ser que o trabalho seja interagir com a luz vermelha
e aí você passa de etapa quando você interage com essa luz vermelha, né? Mas quando não é, ele pode indicar que não está na hora ainda, não está pronto, que ele está só observando ali, e quando ele muda de frequência, né, quer dizer que ele já modulou para uma outra frequência que você pode avançar no treinamento. Os ultradimensionais também, como eu disse antes, são uma excelente tecnologia de escaneamento e transmissão de frequências. Então, como que você pode fazer? Depois que você já consegue interagir conscientemente com eles, já consegue, de uma certa maneira, comunicar com eles, tem horas que até uma vozinha você escuta dentro da sua cabeça. Algumas pessoas, não são todos que escutam essa voz. Mas quando você está conseguindo comunicar bem com eles, às vezes você pode usá-los para fazer uma leitura. Então, você coloca uma pessoa em um lugar específico, e ele vai naquele lugar, escaneia as frequências daquela pessoa, o código de frequências daquela pessoa, e depois disso, ele vai e que ele escaneou, ele te transmite as informações, né? Mas nem sempre é linear, tá, gente? Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho muito interessante de experiência minha com ultras, logo quando eu comecei meus treinamentos. Uma vez uma menina que estava lá na França, ela me mandou uma mensagem falando que ela estava com um problema sério no estômago e que ninguém conseguia saber o que era. E nada fazia melhorar, e já tinha um tempo que ela estava tentando se tratar, mas que estava só piorando. E aí, eu estava treinando na época essa técnica, e o que eu pedi para ela fazer? Eu pedi para que ela se deitasse num lugar específico que eu sabia onde era, que eu ia mentalizar para um ultradimensional ir lá fazer a leitura de frequências dessa pessoa. E eu fiquei deitado em outro lugar, esperando o tempo que eu marquei para ela fazer a leitura, acho que foi 19 minutos na época, e eu fiquei esperando aquele tempo. Quando passou os 19 minutos, aí eu fui para um lugar mais escuro e tentei visualizar ali e conectar com aquele ultra, porque ele volta, né? E aí apareceram alguns ultras na minha frente, naquele dia, né? Começaram a assinalar para mim que estavam ali. E na hora que eu pedi para ver o que era a causa do problema de saúde, gente, na minha mente apareceu a imagem de uma criancinha moreninha brincando com uma lourinha e a mãe depois xingando muito essa moreninha e batendo nela. E na hora eu fiquei totalmente perdido. Por isso que eu estou explicando que isso não é linear. Eu fiquei totalmente perdido, porque eu falei, gente, errei feio o meu treinamento. Porque eu pedi para olhar a causa do problema ali do estômago da pessoa, ou o que fazer para ajudar, e o que apareceu para mim foi uma cena de crianças que não tem nada a ver. Essa mulher nem filho tem, né? Não tem sobrinho, não tem nada. E eu pensei assim, gente, o que é isso? E aí eu falei com ela, olha, deu errado e tal. Fiquei morrendo de vergonha, né? Era meu treinamento. Falei, deu errado. Ela falou, mas você não viu nada. Falei, não é que eu não vi nada, veio um negócio pra mim, não tem nada a ver, não tinha nada a ver com você, deve ter captado de outra pessoa, ou eu delirei, ou imaginei outras coisas. E aí ela falou, não, mas me conta o que você viu. Eu falei, eu vi um negócio que não tinha nada a ver, não, mas me conta assim mesmo. E aí eu falei com ela, olha, eu vi uma criança moreninha, brincando com uma lourinha, e, e tudo que a moreninha fazia parecia que estava errado, e a mãe brigava muito com a moreninha. E aí essa menina começou a chorar na hora que eu falei isso pra ela. E ela falou que a menina moreninha era ela quando era criança. Que existia muita injustiça da mãe dela com relação a ela e a irmã mais nova. Que tudo protegia a irmã mais nova e tudo culpava ela. E que aquilo tinha se tornado um padrão. Aí eu falei, mas isso não tem nada a ver com o que eu perguntei. Eu estava querendo olhar o seu estômago. E ela falou assim, mas agora que você me falou isso, eu estou reparando, o meu estômago sempre piora depois que eu tenho brigas com a minha mãe. E antes de eu te procurar, eu tive uma briga feia com a minha mãe e aí o meu estômago piorou muito. Então ali eu entendi que tinha um vínculo de algo mal resolvido, algo que ela não conseguia digerir, né? Ela não conseguia digerir uma parte emocional. E toda vez que ela entrava em contato com a mãe e vivenciava uma briga parecida com essas da infância, o corpo dela puxava os registros emocionais dessas coisas que ela nunca conseguiu digerir. Entendem? Que não é uma lógica direta de quero ver isso e a coisa te mostra é isso, a resposta é essa. A gente tem que ir aprendendo como tem que botar a cabeça para funcionar, né? Porque são sensações, são imagens, são frequências, são cores, são sons,
né? Tudo isso que vem nessas respostas de leituras. E você tem que aprender a saber o que aquilo ali significa. São códigos, né? O que aquilo significa para você. Só que os ultras podem também, ao invés de te mostrar uma imagem, te mostrar um símbolo, te mostrar um código, te mostrar uma cor, né? Algumas pessoas falarem alguma coisa. Então, tudo são possibilidades. Então, são técnicas de leitura. Então, no caso dos ultras, tem que começar a treinar primeiro percebê-los. Se você não treinou percebê-los ainda no escuro, pelo menos ver luzinhas piscando, né? Esse treinamento que te ajuda a desenvolver a vidência também para a aura, a clarividência e tudo mais, que ativa os bastonetes, é 7 minutos no escuro, né? No início, pelo menos, até você conseguir ver esses pontinhos piscando, até você conseguir se comunicar com eles, que é um ponto que você pergunta, vocês estão aí, eles vão e piscam para você, e você percebe que existe uma interação consciente, né? Então, quando você treina essas técnicas todas, gente, é muito bom porque você tem uma paleta grande de ferramentas, né? Um inventário bom de ferramentas diferentes que te permitem ler energeticamente as coisas através de coisas que podem se completar. Imagina uma pessoa que treina com os ultras, a aura, as placas, tecnologia bioneural, tudo. Ela vai ver o ultra, ela vai ver as cores da aura da pessoa, ela vai sentir, se ela se colocar na tecnologia bioneural no lugar da outra, ela sente no campo dela o que a pessoa está sentindo, né? Ela consegue com o tempo desenvolver a captação e com essa captação até ver o que está se passando na cabeça da outra pessoa, e ela pode acessar os códigos da pessoa, escutar os sons que tem a ver com a pessoa. Tudo isso são decodificação, diferentes ferramentas que a gente está passando, de decodificação de frequências, entendem? Nossa, Otávio, mas é muita coisa. Gente, né? Eu tô nesse caminho tem mais de 20 anos, mas escolham uma técnica que parece ser mais fácil, uma que vocês acham que é mais legal, né? Uma que é mais interessante. Então, ou que se tiver tempo, eu quero treinar todas. Todo dia eu vou treinar uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Ótimo. Desde que você não fique ansioso, tá ótimo, entende? Desde que não tenha ansiedade, tá tudo certo. O que não pode é ficar ansioso e nessa ansiedade esperar resultados e aquilo ali bloqueia o seu campo, bloqueia a sua percepção, porque a própria ansiedade gera uma sensação que te tira do eixo e aí você cai naquilo que eu falei no início da live. Ao invés de estar em silêncio com você mesmo, começa a ter barulho demais, que é a sua mente trabalhando, pensando, buscando, olhando para o vazio, reclamando, se lamentando, pensando nos problemas de amanhã, pensando no que aconteceu ontem, já é a terceira vez que você tenta e não dá certo. E no meio desses pensamentos todos, gente, tem uma vozinha lá no fundo querendo te falar as coisas e você não consegue escutar. Né? A sua própria intuição você não consegue prestar atenção. Então, essa base de treinamento que a gente está passando aqui, ela é acessível a cada um de vocês. Eu não estou passando nada que seja impossível, nada que seja complexo. O que eu estou passando é extremamente simples, mas precisa de disposição, né, e treinamento. O que precisa é disposição e treinamento. E nessa parte de disposição e treinamento não é só estar ali fazendo, não. É estar presente mesmo, é colocar suas emoções mesmo, é você olhar mesmo o que está acontecendo ali de verdade, né? E silenciar a sua mente para você poder perceber as coisas. É treino, gente. Tudo é prática. Então, é igual musculação. Ninguém fica musculoso só tomando aminoácido, né? Se não vai para academia fazer os exercícios. Deixa eu ver uma pergunta aqui que tem a ver com o que a gente está falando. As luzes que vê piscando de olhos fechados no escuro também são manifestações dos ultras ou só de olhos abertos? De olhos fechados pode ser também manifestação dos ultras. Porque tem um fenômeno que acontece quando a gente está bem treinado, atinge uma certa frequência, que é você começa a enxergar as coisas mesmo com os olhos fechados. Tem momentos que você percebe que você está ali dormindo, ou se deitou, tá com os olhos fechados para dormir, e de repente você começa a enxergar seu quarto. Normal.
Aí você fala assim, peraí, mas eu tô com o olho fechado, gente, como que eu tô enxergando? Então, a sua mente percebe ali que não tem diferença, né? Os olhos abertos ou fechados, que é possível você enxergar tudo da mesma maneira, né? Então, existe treinamento para isso, né? Um treinamento que pode te ajudar nisso é treinamento, você treinar que você está vendo sempre uma luz prata dentro da sua cabeça, se expandindo, 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 dentro da sua cabeça. E foca, foca, foca nessa luz prata. E logo depois, você fixa numa imagem qualquer na sua cabeça, e essa imagem tem que ficar fixa na sua cabeça. Ela não pode crescer, não pode diminuir, não pode andar, tem que ter controle, foco e concentração. Ela te ajuda a desenvolver a sua capacidade também de ter atenção focada. E depois desse treinamento, o que você faz é você olha para as coisas e você fecha os seus olhos e tenta lembrar onde estavam essas coisas que você estava olhando, quais eram essas coisas que estavam na sua frente. Assim você vai treinando a sua mente a enxergar as coisas quando você fecha os olhos. Ok? Pergunta do Adriano. Como ativar a visão periférica? É o exercício do escuro que eu expliquei. 7 minutinhos no escuro. Otávio, o que é aquela luz que passa embaixo da visão, pois parece que passa uma lanterna forte debaixo? Isso são duas coisas. Quando você ativa está em fase de ativação da sua clarividência, aí tem duas coisas que podem acontecer. Uma atrás de você, assim, parece que surge um abajur, uma luz gigantesca acesa atrás de você. Isso é conexão com o seu eu superior, essa luz. Ou aqui embaixo surgem uns riscos de luz, assim. Você está olhando, mas surgem uns riscos de luz branca, bem branca mesmo, esses riscos de luz. Esses riscos de luz branca têm a ver com a ativação do seu subconsciente. É um desbloqueio do seu subconsciente, de várias coisas que ele colocou ali como barreira, e ele está sendo desbloqueado, está ativando o seu subconsciente com relação a isso. Deixa eu ver. Dani Luz, você teria um PDF com esses treinamentos? Olha, nós temos algumas apostilas com um treino ou outro, um PDF com isso tudo não, porque acredito que não temos com tudo. Né? É por isso até que eu criei o canal lá do Super Humano 360, que é para ser um canal para a gente passar mais treinamento. Né? Então, lá essa parte de treinos, de prática, eu tento colocar sempre mais lá. Aqui a gente discute mais outros temas, né, no Parceiros, porque às vezes que eu tentei fazer treinamentos aqui no Parceiros, os vídeos que foram pedidos e a gente fez, não deu muito ibope, assim, o pessoal não ligou muito, não quis muito saber. Então, para não ficar colocando vídeos assim que o pessoal não estava querendo assistir aqui, eu acabei direcionando para o outro canal essa parte mais de treinamento. Vamos lá, então. Até agora, acho que todo mundo entendeu, né? A gente já está chegando a 1 hora de live. Eu vou ver aqui alguns exercícios. Eu vou subir aqui a minha câmera um pouquinho. Isso. Então, subir um pouco a câmera aqui. E eu vou ver alguns exercícios que a gente pode fazer. Então, primeiro eu vou precisar de uma cobaia. Então, calma aí. Vou ajeitar aqui, deixa eu ver como é que tá. Eita. Minha câmera desconectou. Peraí. Ixi, desconectou a câmera. No meio da live. Não precisa de desespero, ele recupera a câmera. Ufa! Só um minutinho, gente, vou ajeitar aqui.
Então, beleza. Todo mundo me vendo aí? Não, Adriano, você está distante, eu preciso de uma cobaia fixa, física. Então, vamos lá. Vamos lá, cobaia, Franciele, vamos entrando. Dá uma alusão pro pessoal. Então vamos lá, gente. É porque às vezes eu demonstro para vocês só eu falando para vocês como que é, e eu acho que a memória visual ela é necessária, vocês verem como que faz, né? Então vamos lá. Aqui eu não vou poder apagar a luz e a câmera não vai filmar os ultradimensionais. Então tem coisas que eu não vou conseguir fazer, né, com vocês aqui, porque não tem como deixar escuro. Mas treinamentos que a gente faz de campo. Por exemplo, ela está aqui, de frente para mim. A uma certa distância, olha, eu estou entrando aqui. Eu vou esfregar minhas mãos para eu sentir o campo da pessoa. Esfregue as mãos e fica distante. Você vai sentir que não tem resistência nenhuma. Mas a partir de um certo momento, você vai se aproximando, as suas mãos elas vão sentindo uma resistência aumentando. Como se estivesse numa piscina que vai ficando mais densa. Você está sentindo o campo da pessoa, né? E aí, você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Tem uma resistência que vai aumentando, 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 aumentando. Até que chega um momento que a sua aura mistura com a da pessoa ali. Essa resistência diminui, que é como se tivesse tido uma ruptura ali da resistência, porque fundiu na da pessoa. Entende? Então, isso é importante para você sentir o campo, para você ensinar para sua mente que você está sentindo o campo vibratório do outro. Então, distancia, né? E vai se aproximando e sentindo. É para aprender a sentir o campo, né? E depois, no primeiro instante. Aí vamos lá. Suponhamos que... vamos lá. Leitura de campo, né? Para a gente saber aqui. Já sabe que vem bagunça, né? Leitura de campo. Então, por exemplo, estou numa festa, Franciele, a Fran está na festa aqui, eu cheguei na festa, tá? Cheguei na festa, olhei para ela. Eu tenho que sentir no meu coração que tipo de informação que ele me passa. Independente de se eu acho que ela é legal, chata, bonita, feia, não importa o que eu penso da pessoa, o que o meu racional pensa. Porque tem pessoas que eu vou achar que são lindas, que eu gostaria de estar com elas, gostaria de ser amigas, elas vão arrebentar com a minha vida. E tem pessoas que aparentemente não podem trazer nada pra gente e que são pessoas que vão contribuir muito. Então, cheguei aqui. Você para e olha o seu coração. Qual a sensação que você tem quando olha para a pessoa? Bom, a dela deve ser boa, né? Que ela tá toda sorridente aqui, ó. Então vamos lá. Você treina isso com a pessoa. Primeira coisa. Um exercício. Outro exercício. Quando você chega, vai encontrar com a sua amiga. Então a Fran tá ali, vou encontrar com ela, não sei nada do que está acontecendo na vida dela. Cheguei, papapá, olhei para a cara dela. Se eu olhar para a cara dela, ela parece que está sorridente, parece que está tudo bem. Mas dentro dela, ela pode estar mal, pode estar super triste. Né, gente? Então, na hora que eu chegar, a sensação que eu tenho, como se eu fosse ela, eu me imagino como se eu fosse ela. Eu sou a Fran. Quando eu sou a Fran, eu entro no campo dela, quando eu penso isso. E ao entrar no campo dela, qual sensação eu tenho? Que tipo de sentimento eu tenho? Às vezes eu vou sentir um vazio. Às vezes eu vou sentir uma tristeza. Ela pode estar sorrindo para mim, eu vou sentir tristeza. Ela pode estar triste, ela pode ter tido um problema, né? Ou ela está triste ali de me ver também, né? Queria estar fazendo outra coisa. Então, gente, isso é muito importante, porque nas sessões, por exemplo, quando eu atendo as pessoas, eu uso muito isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa... hoje mesmo eu atendi uma menina que eu perguntei assim, como é que tá? Ela falou, nossa, tá tudo ótimo. E eu senti dentro de mim uma bagunça absurda. E eu falei assim, gente, tá tudo ótimo nada, tá tudo péssimo, né? E aí ela ficou meio assim, depois falou, é verdade, tá tudo péssimo. Então, o que tá dentro da pessoa, às vezes ela não demonstra, então a gente tem que sentir, né? Então, essa é outra maneira de você fazer uma leitura vibracional da pessoa, né? Essa é a leitura, você sente. Agora, você pode fazer isso até através de projeções de futuro provável.
Então, projeção de futuro provável. Eu vou ter uma conversa com a Fran. Suponhamos que eu e a Fran, a gente trabalhe juntos, né? Isso até já aconteceu por um curto espaço de tempo, uma época. Suponhamos que a gente trabalhe juntos. E a gente teve um problema de trabalho. Eu tô lendo as mensagens aqui, vocês estão me fazendo rir, gente. Então, suponhamos que eu trabalhei com a Fran e a gente teve um problema de trabalho. Eu vou abordar esse problema com ela. Na hora que eu vou conversar com ela, eu penso no que eu vou falar com ela. Se na hora que eu pensar naquilo que eu vou falar com ela, a minha sensação bater muito ruim no meu campo aqui, no meu plexo, eu já sei que essa não é a melhor maneira de falar com ela, que vai dar ruim, vai dar errado. Aí eu penso em outra maneira de falar com ela de um outro jeito, talvez mais suave, ou mais assim, ou mais, às vezes até mais duro, não importa. E aí eu sinto. Quando ficou leve, mesmo que eu tenha que ser duro com a pessoa, mas aquilo que ficou leve para mim é o que eu vou executar. Porque é aquilo que está favorável no campo. Entendem? Que a vibração, a energia dos dois, é assim que vai funcionar. Aí, ó, deu certo, ela já está sorridente de novo. Vamos ver aqui. Leitura do Ultra. Então, suponhamos, né? A Fran chega e fala: eu tô. Eu não tô legal, eu tô com uma certa ansiedade, não consigo saber o que que é. Gente, esse que eu vou passar agora precisa de muito treino. Suponhamos que você já está acostumado, né, a ver os ultras, a interagir com eles conscientemente e tudo mais. Você pede para ela ir para um lugar específico, né, que tem uma energia específica, durante 19 minutos, por exemplo. Esse ultra vai lá fazer a leitura do campo vibratório dela. E depois, num outro momento, né, ele leu lá, leu, ela tá assim, tá. Num outro momento, você vai receber aquelas frequências. É uma outra maneira de você ler o campo da pessoa. A outra maneira é pelo campo bioplasmático, ou biomagnético, ou aura, que é a mesma coisa. Você vai ver, às vezes a aura da pessoa tá super bonita, gente, porque ela tá falando, pensando em algumas coisas ali. Porque ela não tá lembrando de outras que são feridas para ela. E às vezes, se no bate-papo, então você tá vendo, nossa, que coisa bonita, ela tá ali conversando, às vezes no bate-papo você toca num assunto que aquilo dentro dela dói, né, machuca, e ela acessa um bloqueio. Na hora que ela acessa esse bloqueio, emocionalmente ela reage, o campo eletromagnético dela reage na hora. E se for bloqueio emocional, vocês vão ver nessa região aqui, ó, um vermelho saindo. Por que o vermelho sai e indica bloqueio? Para vocês entenderem. Porque dentro da coluna vertebral dela, sobe o canal de energia que vai saindo em cada chakra e alimentando cada chakra. E essa energia é a energia Kundalini que vai subindo. E ela é vermelha, e ela vai saindo e transmutando em cada chakra até ela chegar lá em cima, né? No violeta. Só que quando tem um bloqueio, essa energia, imagina que eu tenho um bloqueio emocional, a parte emocional, ou eu estou pegando aqui no plexo ou aqui no cardíaco, principalmente. Essa parte aqui tem um bloqueio, a energia não flui ali, está bloqueado ali. Então a Kundalini ela está subindo, ela trava ali, porque tem um bloqueio, ela sai e vaza. Então você vê aquele vermelho vazando ali, onde não deveria ter vermelho. Se fosse o chakra básico, que já é naturalmente vermelho, seria normal. Entende? Olha, obviamente, né, gente, a gente não vai conseguir fazer um curso de energia vibracional hoje e prática em 1h30, algo que a gente às vezes leva muito tempo para aprender. Mas eu estou dando vários gatilhos para vocês, várias dicas, várias astúcias, para que vocês possam, cada um aí, se desenvolver naquilo que mais gostou ou se aprofundar nisso daí, né? Porque tem gente, por exemplo, que eu acompanho treinamento só disso, dessas coisas, né? Que faz sessão comigo só para treinamento. A gente vai ler o campo da pessoa, o que está acontecendo, o que ela pode desenvolver mais fácil, o que é mais difícil, é específico. Então vamos lá, deixa eu ver o que mais. Então já expliquei dos ultras para treinar, já expliquei. Dos ultras, quando quem é terapeuta e está atendendo a pessoa, às vezes está querendo identificar onde tem um problema, você pode pensar assim, ultras, onde, depois que já começou a ver as luzinhas, onde que está o bloqueio dessa pessoa? Eles vão aparecer assinalando ali para você, né? Uma pergunta que é muito interessante aqui é:
Você tem como não transferir ou pegar a carga da outra pessoa? Né? Então, suponhamos, né? Eu tô bem, feliz e tal, com a minha aura linda, cintilante. Eu venho aqui atender a Fran, que tá parecendo um boneco de piche de tão negativo. aí, aí eu chego, atendo a Fran e volto para casa, ela sai feliz, eu volto para casa e fico doente, né, mal. E eu falo, porque eu atendi uma pessoa muito negativa. Isso tá certo, não? Não, gente, tá erradíssimo. Isso não pode acontecer nunca. Porque se você se predispõe a ser luz, você tem que entrar em qualquer lugar mais escuro, que você que tem que puxar a vibração daquilo tudo para cima. Não pode ser o contrário. Não é a escuridão que absorve a luz. Então você que puxa o outro para cima. Então como que você faz para não transferir e nem absorver a energia do outro, né? Você tem que trabalhar principalmente com frequências cerebrais aceleradas. Porque frequências cerebrais aceleradas, você sempre impõe o seu campo ao do outro. Então você já não absorve o que é do outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você for mexer na energia do outro, gente, você tem que estar estável emocionalmente, tem que estar bem. Né? Se você gosta de usar uma droguinha, né, tomar um gorozinho, vive oscilando emocionalmente, aí você acorda meio mal, toma uma cachaça e à tarde resolve mexer no campo de outra pessoa, isso é uma irresponsabilidade. Né? Você está bagunçando a si mesmo, bagunçando o outro, e vai ter consequências isso daí. Vai ter muita consequência. Né? Então, não pode acontecer isso. Mas, então, primeiro, a pessoa que está mexendo na energia do outro, você tem que estar estável, você tem que estar bem. Né? Eu, por exemplo, que atendo pessoas, é difícil eu ficar, oscilar ao ponto de eu não atender. Mas suponhamos que aconteceu uma catástrofe muito grande que eu não consegui gerenciar emocionalmente, eu fiquei meio mal um dia. Eu cancelo todos os atendimentos. Porque o seu campo tem que estar mais acelerado que o das pessoas que você atende. Sempre. Porque se você absorve o campo do outro, é porque tem alguma coisa errada. Agora, tem o risco do terapeuta ou da pessoa, isso todos nós fazemos no dia a dia, você dar palpite na vida do outro, ou induzir o outro a algo. Aí você absorve o que é do outro. Por quê? Porque você está mesclando o seu campo, colocando a sua energia dentro de algo que a pessoa não te solicitou. Quando você gosta de dar palpite na vida dos outros, ou quando você é um terapeuta que gosta de induzir o outro aquilo que você acha que é certo. Porque suponhamos aqui, tá? A Fran chega aqui e ela quer trabalhar, por exemplo. Deixa eu ver. O que você quer trabalhar, Fran? Pelo amor de Deus. Ela não sabe. Então, esse é o típico caso. Olha só, é perfeito esse exemplo. Parece até que ela ensaiou. Eu chego e pergunto: o que você quer trabalhar? E ela fala: eu não sei. Minha mãe que me mandou aqui. Né? Aí eu olho para ela e falo assim: eu achei essa menina muito egoísta. Vou trabalhar a energia dela para ela ser mais generosa. Gente, isso é gravíssimo. Ela não me pediu para trabalhar esse lado. Ela não falou que ela é egoísta e ela não falou que ela quer ser mais generosa. Se eu penso isso, eu estou induzindo. E eu mexi na energia dela, induzindo algo que eu acho que ela é. E aí eu misturo a minha energia com a dela. E as consequências dessa mistura que eu tiver tido na vida dela, o que acontecer de ruim, porque eu manipulei a energia dela sem ela ter me solicitado, sem respeitar o que chamamos de ordens da ajuda, vai ressonar no meu campo as consequências. É a mesma coisa quando você atende uma pessoa e, por exemplo, e você fala com ela assim: separa do seu marido, ele é um traste, não presta. Aí a pessoa vai e separa, porque teve o poder de influência do terapeuta. Aquele marido e aquela mulher tinham a história deles. Eles tinham filhos, os filhos vão sofrer. Você induziu, você vinculou a sua energia àquilo que eles estão fazendo. Aquilo ali vai gerar ressonância para você e vai afetar o seu campo também. Então, primeiro ponto, para não ficar nessa de transferir e receber energia que é do outro, ter a sua frequência acelerada. Segundo ponto, estar emocionalmente bem. Se não estiver, não mexa. Terceiro ponto, tem que estar limpo, sem bebida, sem droga, sem nada disso, pelo amor de Deus. Nada de tomar um chazinho para ver gnomos e atender os outros, não, porque isso vai virar bagunça. Outro ponto, né, é você não induzir. Você vai trabalhar só o que a pessoa pede para você trabalhar. Aquilo que está nas ordens da ajuda. Ela te solicitou e mesmo assim tem escolhas que você não deve fazer por ela. Eu já tive uma vez que um amigo chegou para mim e falou assim: estou saindo com a fulana e com a Beltrana. Com qual das duas que eu namoro?
Aí você pensa que se você responder assim, puxa, a fulana é mais bonita, por exemplo, ele pode se induzir pela beleza se para ele é mais importante. Mas se falar assim, mas por outro lado, a outra é mais legal, ele pode falar, eu dou mais valor para quem é mais legal, eu vou namorar com a outra. E você está definindo a vida do outro. Mas que resposta que você dá nesse caso, tá? A pessoa te pediu ajuda, foi solicitado, não foi? Foi, mas aquilo não me cabe. Então o que eu falei nesse dia? Se imagina namorando com uma, ok? Olha a sua sensação. Se imagina namorando com a outra. Olha a sensação. Com uma dessas duas te traz mais paz e você se sente mais equilibrado. Quem deu a resposta e quem definiu foi a pessoa, não fui eu. Entende? Isso é muito importante. Não induzir, não ter frequência vibracional baixa, não estar oscilando emocionalmente, não se meter naquilo que você não foi solicitado. Tudo isso são regras importantes. Deixa eu ver aqui. Tirar a perguntinha. Então, tá, já explicamos. Ultras, tudo, exercício de placa. Eu acho que é isso, né, gente? Tá pedindo para ser liberada. Nossa cobaia aqui não tá querendo ficar aqui, não. Vamos liberar a cobaia. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para ter uma ideia, né? De tudo aqui, como é que como que a gente pode desenvolver essa questão de leitura vibracional, né? Seja através de audição, clareaudiência, através de evidência, através de sentir os campos, através de usar tecnologias como os ultras, qualquer coisa, né? Acessar seus códigos, tudo isso é treino, né? Tudo é treino. Então é uma questão da gente treinar e saber como é que a gente procede no meio desses treinamentos, quais são as regras que a gente deve respeitar, o que a gente deve, né, se dedicar profundamente aí, quais são os resultados que a gente está tendo. Lembrando que cada pessoa é um instrumento único. A minha maneira de sentir um campo é diferente, por exemplo, da Fran sentir. Para uma mesma frequência eu vou sentir de um jeito, ela de outro. Mas a maneira de decodificar esse sentir é o mesmo, o resultado é o mesmo, né? Se os dois têm uma sensibilidade X, vão falar é a mesma coisa, a decodificação. Mas o sentir de cada um é diferente e deve ser respeitado sempre. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Eu aproveitei que ia ser uma live que eu ia fazer sozinho no final, que para trazer para essas coisas de prática e abordando todos os temas que eu gostaria de ter abordado, inclusive a parte dos ultradimensionais com os convidados. Mas faremos depois uma live com o Cássio e com a Eliane do Canto para abordar a questão dos ultradimensionais mais a fundo, porque não é apenas isso, é muito mais profundo que isso, tem muito mais informação que isso, tem maneiras de se trabalhar com eles de diversas formas e vale muito a pena a gente aprofundar nisso daí. Então, gente, cada um pode pegar a técnica que gostou mais para treinar, né? Querendo acompanhamento, podem me procurar. Ou querendo trabalhar todas, trabalhem todas. O importante é perseverar, é ter disposição e vocês vão ver. Todos vocês são dimensionais. Todos vocês têm sensibilidade para ser desenvolvida. Todos vocês têm uma conexão com o eu superior. Então não existe diferença entre a gente. O que existe é quem treina mais e quem treina menos, né? É apenas isso. Então fica o meu abraço a todos aí. O Rafael pediu para eu dar um recado que eu já esqueci. Sim, lembrei. O grupo do Telegram que nós tínhamos, do Parceiros do Conhecimento, estava bem bagunçadão. Então o Rafa desativou o grupo do Telegram e ele criou um grupo oculto no Facebook. Então as pessoas que quiserem participar, né, desse grupo, dos bate-papos, do grupo oculto lá do Facebook, entrar em contato com ele, que ele vai adicionar vocês, né? Ele tá fazendo uma filtragem ali das pessoas que ele está colocando lá, mas ele vai adicionar vocês, é só vocês responderem uma ou duas perguntas lá que ele vai fazer, e quem quiser participar, é só entrar em contato, que está aí à disposição. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero estar mais. Gostaria se eu pudesse fazer live no Parceiros, no Super Humanos, 2 canais da França, todos os dias, todos os canais. Infelizmente não dá pra gente ainda, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado e até a próxima aí, né, ou eu ou o Rafa, a gente aí com vocês. Obrigado por tudo aí, um abraço, até a próxima.